Graças a paz do Senhor Jesus. Quero pedir desculpas pelo atraso. Eu suponho que ontem teve uma faxina lá em casa e foi feita tão bem feita que guardaram e esconderam o meu material. Eu passei as últimos minutos na hora de sair procurando esse material, não encontrei. Tive que imprimir um novo rascunho para mim, que está nessa qualidade que vocês estão vendo. A impressora não está legal, parece que tudo acumula, né? Na hora de dar errado. Mas, mesmo com 3, 4 minutinhos de atraso, estamos começando, pela graça de Deus. Nem esperei a gravação do vídeo, vai entrar a qualquer momento aí, para que a gente não perdesse mais nenhum minuto. Vamos lá, irmãos. É a nossa aula 23, ainda na lição número 11. Ali está errado, eu adiantei a lição 11 ainda, não é isso? Fundamentos da fé sobre evangelismo, ok? Vamos orar. Deus querido, obrigado pelo nosso tempo nessa manhã, onde continuaremos falando de um assunto extremamente importante, da propagação do teu reino através da propagação do evangelho. Abençoa nosso tempo nesta manhã e tudo que temos que fazer. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu queria, antes de pegar de onde nós paramos, ler com os irmãos o texto que está no início da nossa lição. 1 de Pedro 3, versículo 15. Ok? 1 de Pedro 3, versículo 15. Vamos juntos? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 de Pedro 3, versículo 15. E aí nós já caminhamos, irmãos, através do nosso estudo. Primeiro ponto em Romanos, o chamado para evangelizar, certo? Já passamos por isto. Segundo ponto, as boas novas do Evangelho, ou seja, o próprio Evangelho. É um pouquinho redundante esse título, porque, como expliquei, Evangelho significa boas novas. Então, em si, já está incluído o que se diz. E aí nós estávamos no na terceira parte, a essência do Evangelho. Já vimos a letra A, o que se deve crer sobre Jesus Cristo para a salvação. Que Ele é Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e finalmente que não há salvação em absolutamente nenhum outro. Então, de certa forma, em uma palavra, o exclusivismo da fé cristã. É importante salientar que ninguém está falando do exclusivismo dessa ou daquela igreja, né? Isso seria tremenda de uma tolice. Mas o exclusivismo da fé cristã. Pedro afirma nesse último versículo, não há salvação em nenhum outro, ok? E aí nós estávamos, corrija-me se estiver errado, na letra B, não é isso? Os seguintes versículos são chave no compartilhar da mensagem do Evangelho. E já vimos o primeiro, Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu fiquei pensando, antes de nós continuarmos, irmãos, por que Paulo escolhe usar essa ideia destituídos da glória de Deus? Por que ele não colocou algo como, por exemplo, todos pecaram e se afastaram do padrão de Deus, por exemplo? Também comunicaria a ideia, né? Então, a ideia é a mesma. A glória de Deus, meus irmãos, é a perfeição de Deus na qual Ele nos permitiu participar antes da queda. Claro, dentro da sua limitação, nós nunca seríamos de igual glória do nosso Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas dentro daquilo que Ele planejou para toda a criação, certo? E nós não temos ideia, meus irmãos, de como era o próprio ser humano. Não tem essa história que ninguém nunca realmente mostrou para mim uma pesquisa científica. O ser humano só usa 10% da sua capacidade cerebral, não é isso? Bem, se isso é verdade, isso é efeito da queda. E antes da queda, nós éramos extremamente mais inteligentes do que somos hoje. Nem falando só do homem, a criação. Então, não sei se você é um admirador da natureza, mas eu sou, e eu tenho uma conhecida minha, filha de um ex-professor meu, já mencionei isso aqui, que ela gosta de postar fotos em ótima resolução de lugares e de animais
E a legenda que ela coloca nessas fotos é sempre a mesma. Only God, só Deus. E é verdade. Agora você para pensar, meus irmãos, se a criação já é essa coisa maravilhosa que você vê hoje, como não era antes dela ser submetida à maldição? Como que ela não era antes do dilúvio? Hoje vocês vão ouvir um pouco sobre isso, sobre a mudança que o dilúvio fez no ecossistema. Tá? Então, como que ela não era de maneira extremamente mais bonita do que é hoje? Então, isso é o padrão que Deus havia feito para nós, a glória que Deus havia feito para nós. E aí vem Adão e Eva e você sabe o que aconteceu. Né? Muito bem. Aí no número 2 você tem Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus, o dom de graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você reparou que eu tenho esse versículo de cor? Porque é exatamente o que está ali, ó. Leia cada versículo e resuma abreviadamente o ponto principal. Você precisa entender o versículo para poder explicar o versículo. E são esses os versículos mais usados, os mais básicos, os mais óbvios no seu evangelismo. Eu até mencionei semana passada que nós vamos aqui entrar em 1 de Pedro e João, mas você conseguiria passar pelos pontos principais do evangelismo usando somente Romanos, que a gente chama da estrada romana de salvação. Então aqui está já os dois, e o terceiro vai para o mesmo caminho, mostrando que você tem todos os pontos principais para tratar dentro desse livro, certo? Mas o mais importante é, meus irmãos, eu creio que quando você estiver evangelizando, de preferência, você deve mostrar na Bíblia, certo? Na Bíblia. Eu acho que só falar é uma coisa. A pessoa vê que está lá, tem um impacto diferenciado para aquele que está conversando com você. E como você vai se você não sabe nem o versículo, não sabe onde está, não sabe encontrar? Então, sim, isso é um caso de decorar esses textos devido à sua relevância. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Pronto. O amor de Deus se manifesta, meus irmãos, em que Ele faz um ato antecipado a qualquer ação de nossa parte. Isso inclui a ideia de que não há mérito da nossa parte, certo? Isso inclui a ideia da ação primeira de Deus em buscar o ser humano, e você vê isso desde o Jardim do Éden. Não é o homem caído e pecador que vai em busca de Deus por ajuda, é o Senhor que vai atrás dele, certo? Então, essa ideia, você pode trabalhar no seu evangelismo mostrando assim, olha, eu não conheço a sua história, eu não sei o que você andou buscando na sua vida espiritual, na sua vida religiosa, e nós aqui podemos compartilhar também que já tivemos batendo em muitas portas, né? Eu conheci uma pessoa que ela foi pelo menos de 5 religiões diferentes antes de converter. Ela ela nasceu, como todo brasileiro, num berço cristão católico, né? Por assim dizer. Quantas vezes ela foi na igreja católica? No dia do seu batismo, porque a levaram, ela era um bebê. Na verdade, dia do seu batizado, né? Assim que a igreja católica chama. Dia do seu batizado, porque ela era um bebê, não tinha escolha. Ela foi 2 vezes no casamento e essa foi a extensão do catolicismo dessa pessoa. Bem, decepcionada com a fé cristã, ela começou a procurar na filosofia oriental. E ela passou pelo shintoísmo, pelo budismo e sei lá mais o que, zoroastrismo também, e assim foi. Até que um dia ela ouviu o evangelho e tudo mudou na sua vida. Então, essa peregrinação, para quem está peregrinando, ela está buscando o que, irmãos? Deus, certo? Não é o Deus que a palavra de Deus nos ensina, claro. Mas ela está buscando a divindade, ela está buscando uma espiritualidade. Pois bem, você mostra através desse versículo, assim, você estava buscando, mas na verdade quem estava em sua busca era o Senhor. Ele que está numa missão de resgate. Ele é o Missio Dei, o Deus em missão, de buscar e resgatar aqueles que haviam se perdido. Marcos 10:45. 1 de Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Tanta coisa que eu posso falar nesse texto aí. Olha o começo, irmãos. Ele levou os nossos pecados. Muito importante no evangelismo é a pessoa não lhe enxergar como um religioso arrogante de cima do seu pedestal, né? Olhando
para esse pobre e miserável pecador lá embaixo. Então, eu sempre menciono, em todos os textos que falou sobre pecado, e nesse também, o texto disse, nosso pecado. Certo? Primeiro porque nós não podemos esquecer quem nós seríamos se não fosse o Senhor Jesus. Então, esse sentido, meus irmãos, deve trazer humildade em nossa vida. Na verdade, toda vez que você ver uma manifestação do mal, tá? Pense como um amigo meu falava, você está um Jesus de distância de ser um Hitler. Ele falava assim, porque geralmente Hitler é o epítemo de maldade, né, que a gente pensa, não é isso? É que não conheceram o que Mao Tse Tung fez na China, né, e o que Pol Pot fez no Vietnã. Faz Hitler parecer um garoto de recado, um escoteiro, né, um cara muito bom, porque o pessoal da Ásia com o comunismo matou muito mais do que matou o nazismo, mas isso não é o ponto. Mas ele falava isso. Então você pensa numa manifestação de pecado, de maldade, usa essa frase que meu amigo falava, você está a um Jesus de distância de ser aquela pessoa. Quem trabalha com criminoso, né, às vezes nós também temos essa tendência quando vemos alguma coisa. Né? Agora, por exemplo, não sei se vocês viram, mas um professor foi morto na França apenas porque mostrou a foto de Maomé, que é proibido pela fé islâmica, né? Isso é França, viu? Se não foi no Irã, não foi... A Europa está perdendo a guerra cultural. Isso é graças ao globalismo. Se não houver uma reversão, em 20 a 40 anos, a maioria da Inglaterra será muçulmana. Por que eles vão se converter, pastor? Não. Por simples matemática. O europeu tem 0,8 filhos por casal. Pastor, como é que a gente pode ter 0,8? Não é uma criança inteira. É porque tem casais que não querem mais ter filhos. E aí outros têm um, a média vai cair. O islâmico, isso é típico do Oriente Médio, 3 é família pequena. A minha família é pequenininha. É pouco. Então, por questão de demografia, né, de crescimento, e assim vai. Pois bem, a gente olha um ato como esse, desculpe o parênteses aqui, mas creio que era relevante, e a gente pensa assim, que maldade. Lembre-se, você está um Jesus de distância daquela pessoa. Irmãos, eu sei que é um jogo de mundo alternativo, mas você já parou para pensar quem você seria se você não tivesse convertido? Talvez você não estaria por aí arrancando a cabeça dos outros, eu concordo, mas quem você seria se não fosse Jesus? Jesus Adriano Romero tem uma música que fala sobre isso, né? Que seria de mim se não me tivesse alcançado? Que seria de mim se não me tivesse... Então, essa percepção precisa trazer para nós, irmãos, a ideia de que Pedro não colocou o nosso aí à toa. Nós não estamos ausentes do que aconteceu na cruz, e não podemos esquecer disso. Então, no evangelismo, é importante você salientar para as pessoas, né, que você também foi alcançado, que você também era perdido. Que aquilo que você está pregando para ele, alguém um dia pregou para você, e mudou a sua história, mudou a sua vida. Tem outra parte do texto que me repita, por favor. Levou nossos pecados... Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Então, uma coisa que eu, tendo a oportunidade, sempre trabalho no evangelismo, você gosta de tudo que você faz? Se você encontrar uma pessoa completamente satisfeita consigo mesmo, ou ela está mentindo, ou ela não compreende nem quem ela é. Então, trazer a noção do pecado para a pessoa faz parte do evangelismo, dela perceber assim, quais são algumas coisas que você gostaria de não fazer. Se é uma pessoa jovem, você tem um relacionamento 100% para com seus pais? Sim, irmãos, a gente vive em dias que é verdade. Tem jovem que quer ver os pais
pelas costas. Alguns querem ver até mortos. É a geração. Jesus profetizou que seria assim. Paulo profetizou que seria assim. Agora, via de regra, o pessoal mais normal, aqui e acolá, né, cai a ficha, começa a amadurecer e percebe das malcriações que fez, do trabalho que deu, né? Começa a ficar mais velho, ou é pai e começa a dizer assim, rapaz, o que eu fiz a minha adolescência inteira e tal. Então você trabalha com essa pessoa sobre as percepções de maldade que ela tem sobre si mesma. Se ela é mais adulta, espera-se, ela tem mais percepções também. Porque assim, irmãos, o ser humano ele não é desprovido de um grilo falante. Lembra do Pinóquio? Ele não tinha consciência, então ele precisava do grilo falante. Mas o ser humano ele não precisa de que alguém dê isso para ele. Ele já vem, é divino, é dado por Deus isso daí. Até que ponto isso vai funcionar vai depender de uma série de coisas. Criação, né? Compreensão das leis, compreensão, empatia com o mal que causa às outras pessoas e assim por diante. Então você pode e deve mostrar à pessoa que Jesus o Evangelho é o caminho, a alternativa, a solução para os pecados que essa pessoa lida. Teve uma pessoa que há algum tempo atrás se converteu e o que Deus usou foi exatamente ela perceber que ela estava destruindo a sua família. Do nada ela assistiu alguma coisa, alguém comentou de como era importante a família e e ele parou e percebeu que ele estava destruindo a sua família, perdendo os filhos, perdendo a esposa, perdendo as filhas. Então, Deus usou aquilo para mostrar, eu preciso mudar. E como ele tinha no seu passado aí, olha só como as coisas são interessantes, irmãos. Alguém que havia investido o evangelho na vida dele, ele foi bater lá na casa dessa pessoa. E contou isso que eu estou falando para os irmãos. E depois de se converter, no acompanhamento ele falou assim, realmente foi só depois de ter dado aquele passo. Eu não tenho como explicar, mas eu consegui, em grande extensão, ser e fazer para com os meus filhos, para com a minha esposa, e ele perguntou, para com os meus funcionários, o que eu não conseguia fazer antes. Porque, irmão, se a gente conseguisse melhorar-nos a nós mesmos, o evangelho não tem sentido. Não é a única função do evangelho, nem a principal, é literalmente transformar a nossa vida das trevas para a luz, claro, e nos salvar eternamente, mas há um efeito aqui, que é nos afastar do poder e da influência agora do pecado, ok? Romanos 10, 9, voltando para Romanos. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, o problema desse texto, meus irmãos, é que é óbvio que não é simplesmente Jesus é Senhor, beleza. É claro que não é uma declaração vazia, não é uma verbalização apenas por falar por falar, né? Claro que não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está falando, meus irmãos, é da compreensão, e a gente precisa de um pouquinho de hermenêutica para isso, do que isso significava para Paulo. Por quê? Quando você falava que Jesus é o Senhor, a palavra kairos, ela está ligada a César. Kaisaros, que era César. Quando você declarava que Jesus era Senhor, você estava declarando que César não era Senhor. E aí a sua vida já entrava na lista dos prescritos, né? Dos mais procurados. Então havia um comprometimento da sua vida e uma ameaça autoprovocada para a sua vida que hoje não tem. Hoje a gente usa, inclusive, a expressão Senhor sem, às vezes, respeito nenhum pela pessoa. Não mencionei outro dia? O Senhor é um idiota. Mas, é Senhor ou é idiota? Alguma coisa está errada, né? E não é o que o político fala? Sua senhoria é um corrupto. Peraí. Eu me lembro do aquele ministro
Joaquim batendo boca contra o ministro, acho que era o Barbosa, se não me engano, sempre ele. E era assim, uma delicadeza, uma educação, o senhor é uma vergonha para esse tribunal. Tem uma coisa errada aí. Né? Vossa Excelência é uma vergonha. Então, essas expressões de respeito caíram tanto quanto, né, sem sentido. Então, você precisa explicar para a pessoa, meus irmãos, que quando a Bíblia fala sobre Senhor, sobre Salvador, o que ela quer dizer? Por isso que o evangelismo hoje, meus irmãos, é uma coisa muito mais de um relacionamento do que você estar ali em negocinho rapidinho de 2, 3 minutos. Certo? A parte do ressuscitar dos mortos, Paulo sintetiza aí, ele resume aí, irmãos, porque ele está falando com cristãos. Para quem ele já vem explicando doutrina desde o capítulo 1. Nós estamos no capítulo 10 de Romanos. Como eu falei para os irmãos, é a carta, né, de Paulo e de toda a Bíblia. É a carta magna do cristianismo. O que está incluído ali, meus irmãos? A ressurreição era a garantia de que o sacrifício de Cristo foi aceito. Você sabia disso? A ressurreição foi a confirmação de Deus de que a morte de Jesus valeu. Por que nós sabemos disso? Mais à frente, no capítulo 15 de Coríntios. Porque ele falou, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, nós continuamos nos nossos pecados. Porque nossos pecados foram justificados, irmãos, por causa da ressurreição também. A obra de salvação é completa, não é apenas a morte, é a morte e ressurreição. Nossa, pastor, quanta coisa numa frasezinha. Pois é, para os romanos que leram, eles entenderam direitinho. Mas no seu evangelismo você precisa de um pouco mais de se explicar, né? De colocar para a pessoa o que isso significa no texto e não hoje na nossa cultura. Ok? Último aí dessa página, João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é um versículo, meus irmãos, extremamente importante em um país cristianizado, entre aspas, né? Porque, não sei se acontecia com você, mas quando eu era criança pequena lá na Ilha do Governador, na escola, e alguém furava a fila na cantina, né? Alguém gritava lá, geralmente sempre tinha um esperto, né? Todo dia nasce um esperto. Ele ia lá com dinheiro, compra para mim, não sei o quê. Ele não furava a fila com o corpo dele, né? Era só dando para alguém comprar para ele. E aí, alguém gritava lá atrás, ei, estou aqui também. Eu também sou filho de Deus. E aí, fulano? Tá passeando, né? Tá curtindo as férias, aí churrasco. Aí o cara, rapaz, também sou? Não. Bem, às vezes né? Mas não pela maneira que a pessoa está pensando. Porque a ideia deles, meus irmãos, acho que é engraçado, né? Agora não é nem mais todo mundo. É todo mundo e os animais também. Agora você olha nas redes sociais, né? Agora os bichos também, né? Tem que cuidar desses filhos de Deus aí, que estão na rua, trazer para casa e adotar. Irmãos, e olha que eu sou apaixonado por bicho, por cachorro, então os irmãos me conhecem, mas peraí, eles são bichos, certo? Não se compara com a vida humana, não tem nem... É outro patamar mesmo. Coroa da criação, animais, plantas. Então, esse pessoal viaja muito na forma como a coisa tem sido colocada, né, e eles têm tentado impor. Então, eu sempre falo para as pessoas, com delicadeza, eu falo assim, a única diferença entre eu, você e a samambaia e o ratinho que acabou de se esconder ali, é que eles sempre continuarão criaturas de Deus. Mas nós podemos ser promovidos. E essa promoção é um direito, não é nem adquirido. É um direito que nos é dado. E o texto diz, aos que creram no seu nome. Então você pode falar aí um pouco, irmão, sobre a adoção. Né? Paulo vai tratar disso com forma bastante completa. Você pode tratar aí de o fato de que uma vez que você se torna filho, você ganha direitos.
com a filiação. Você ganha privilégios com a filiação, né? Você agora pode se relacionar com Deus como, agora sim, como pai, mas antes você não podia, certo? Antes você estava separado de Deus e agora você está próximo de Deus. Nossa, tem muita coisa que você pode explorar. Eu acho que cada versículo desse é um encontro semanal. E durante aquela semana, graças à tecnologia de hoje, você pode reforçar pelo WhatsApp aqueles princípios com outros versículos. Tem muita. Dá para escrever um livro, 6 versículos que estão ali expostos, estão ali projetados. Ok? Alguma pergunta, irmão, sobre esse slide em particular, o que vimos no final da aula passada e vimos agora no começo desta? Sim, não, talvez? Ok. Bem, a gente vai enfrentar pressuposições em praticamente toda cultura que você tentar evangelizar, né? Ninguém é livre de pressupostos. Então, quando alguém fala assim, eu não sou preconceituoso. É sim, todo mundo é preconceituoso. Só que não é preconceituoso, é bicho e planta. Mas deixa eu me explicar. Eu não estou falando sobre preconceito de raça, não. Eu estou falando na literalidade da palavra. Todos nós temos preconceitos. Claro que, de novo, não pode ser questão de, todo mundo da raça tal é assim. Isso é leseira, né? Eu estou me referindo que quando você conhece a pessoa pela primeira vez, você já faz preconceito da pessoa. Não tem outra palavra. Você assume algumas coisas, você pressupõe algumas coisas da pessoa, certo? Tem até um camarada que faz vídeo na internet que ele chega de calça rasgada, camisa rasgada e tal, um saco de estopa nas costas, assim, entra na loja, aí ele faz pergunta, essa moto quanto é? Essa aqui é a nova Kawasaki, ela custa 48 mil, é a básica da linha. Aí ele vai na outra, custa 70, não sei o quê. Aí daqui a pouco chega um casal rico e fica chateado porque o vendedor está dando atenção a ele, e na maioria das lojas até o vendedor é bem legal, sem problema nenhum, porque ele quer atenção agora porque ele chegou lá com a esposa troféu dele, né, e com a roupa de marca, parou o carro importado e ele está atendendo esse mendigo. É que ele não sabe que ele está gravando, ele não é mendigo, dentro do saco de estopa, ele trouxe o dinheiro em espécie para comprar. É isso que esse cara faz, para mostrar um pouco não tem outra palavra, do preconceito da sociedade. Agora, para pensar, não que justifique a atitude rude do cara, não é isso que eu estou falando. Mas quando você vê aquela pessoa com roupa rasgada, vestida, né? E às vezes até com um cheirinho meio vencido, você vai dizer que o cara tem dinheiro? De novo, você não vai destratar a pessoa. Como o vendedor, do exemplo que eu estou dando, foi bem legal. Ele mostrou, respondeu as dúvidas, percebeu que o cara conhecia de moto. Aí ele falou assim, essa aqui é já é que passa a marcha automática, tem não sei que outras marchas, cilindrada, blá blá blá. Moto eu só acho bonito para tirar foto, não subo nem em cima, mas fez as perguntas e o cara, essa mesmo, você conhece o modelo? Conheço Kawasaki e tal. Mas você tem preconceitos. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Você precisa pedir sabedoria a Deus para você compreender o que a pessoa que você está evangelizando acredita. Olha o que o próximo slide diz. A maioria das pessoas não entendem essas verdades. Por que elas não entendem essas verdades? Porque elas têm pré-conceitos religiosos. Elas não saíram do nada. Elas vieram, como eu mencionei, de uma trajetória procurando espiritualidade, divindade ou qualquer coisa assim. Olha, você chegou aqui com preconceitos. É ou não é? Você chegou e várias pessoas já falaram para mim ao longo do tempo, pastor, aprendi tudo errado. Me ensinaram assim, 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 assim. Me ensinaram o evangelho do mérito, me ensinaram o evangelho das obras, que não é evangelho, né? Um evangelho, não foi? Me ensinaram um monte de coisas, algumas sérias, outras mais periféricas, que você chegou pensando de determinada maneira. Eu tive um cliente que ele falou que descobriu depois de 3, 6 meses que eu era pastor. Aí ele falou assim, olha, eu estou com um problema.
Porque a gente sempre tinha ótimos papos. Conversa, serviço feito, conversa sobre coisas interessantes, sobre coisas da atualidade, da modernidade e tal. O cara que gostava de ler. Eu falei, eu tô com um problema. Aí, o que foi? Achei que era uma coisa com a mulher, com os funcionários, sei lá o que. Ele, meu problema é você. Eu, por que eu? Falei, fiz alguma coisa de errada? Liguei alguma coisa errada aí? O que foi? Perdi meu emprego, perdi meu contrato. O que foi? Não, porque para mim, pastor é um aproveitador que tira dinheiro das pessoas e vive às custas dos otários. Aí eu falei, eu faltei nessa aula, porque... Chegava lá irmãos, eu ando o dia inteiro de bermuda e camiseta, como tinha, mesmo trabalhando. Nunca fiquei andando de nada. Às vezes botava uma calça jeans. A gente mora num lugar que tem um sol para cada criatura. Eu acho que, inclusive, os policiais deviam andar de bermuda, que nem nas praias da Califórnia, né? Já viu os policiais lá? De bermuda, bermudão e tal. Colete à prova de bala, mas de bermuda. Quente pra caramba. Eu ando assim. E eu quebrei um monte o quê? De pré-conceitos da pessoa. Foi bom. Porque ele tinha preconceitos religiosos. Não consegui alcançá-lo para Cristo. Não é toda vez, mas as pessoas vão ter essas coisas que elas não vão entender porque elas estão lá atrás sendo programadas de outra maneira. Vamos ver a primeira para a gente caminhar. O homem não pode salvar-se. Nós sabemos disso. Qual crente bem instruído não sabe disso? Agora, o ser humano médio, como o cara fala lá na televisão, o afegão médio, o que ele pensa? Ele chama Jesus de Salvador, mas mano, tem crente que pensa assim, mas na prática ele diz assim, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Peraí, ou é uma coisa ou é outra. Qual é a parte que o afogado faz? Se ele fizer, ele atrapalha. Né? A quem já fez curso de primeiros socorros, de afogados e tal, o que você tem que fazer para que ele não atrapalhe? Você o agarra por trás. Porque se você agarrar pela frente, o que ele vai fazer? Ele está desesperado, ele não nada. Ele nada. Ele vai fazer o que ele vai? Se agarrar com você como se fosse uma boia. E aí morre os dois. Se ele tentar fazer isso, qual é o próximo passo que você tem que fazer? Alguém sabe? Bem aqui, ó. Tem um nervozinho, irmãos, bem aqui, que é tira e queda. Dá só uma. E a pessoa, puf, aí você salva. Porque senão morre os dois. O pessoal que está falando assim, é verdade isso, mas você está inventando. Não é verdade. Tá os bombeiros aqui que não me deixam mentir. Estou falando verdade ou não? Parece duro, meus irmãos. Mas a pessoa que está morrendo e quer se ajudar, prejudica. Espiritualmente é a mesma coisa. Olha o texto, vamos lá. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Só Deus pode salvar. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Então, meus irmãos, você já tratou essa primeira parte, né, desses versículos anteriores, e vários desses versículos respondem a essa questão. Você precisa comprovar para a pessoa a frase de Jonathan Edwards, né? O homem só contribui com a sua salvação com o pecado do qual ele é salvo. Essa é a nossa contribuição. É como você dizer, o afogado só contribui no seu resgate com o afogamento do qual ele está sendo salvo. Essa é a ideia. É importantíssimo deixar claro para as pessoas. Você não tem absolutamente nada para trazer para a mesa. Você não está contribuindo com nada aqui. O Senhor está lhe salvando pelo seu próprio poder e sua própria graça, à parte de qualquer recurso, de qualquer capacitação, de qualquer, enfim, que você possa ter. Então, irmãos, isso aí é muito difícil. Por quê? Se você examinar a maioria do pensamento dos chamados cristãos de hoje, inclusive evangélicos, não é só católico não, eles realmente acreditam que eles precisam fazer alguma coisa. Isso está gravado com ferro na consciência deles. Por que eles pensam assim, meus irmãos? Porque eles não entendem o conceito de graça.
Eu, vez após vez, explico para as pessoas, né, se eu pegar aqui o meu celular, né, e der para você poder, né, ser seu a partir de agora, aí você recebe seu celular, toma, Dani. Certo? Aí eu digo para ele, a propósito, falta 5 parcelas ainda, viu? Viu? Como ter o seu celular que você deu de volta? Avisa que ainda faltam 5 parcelas para pagar. Porque ela pensou que era de graça. Então, meus irmãos, pastor, mas e se você cobrar 10 centavos? Não, é de graça. Não importa se 10 centavos é um valor, nem que fosse meio centavo. Há necessidade, irmãos, de enfatizar isso, porque a cultura pós-cristã que vivemos quer colocar na pessoa, mas tem que frequentar a igreja, né? Não tem que ser batizado? E esta múmia paralítica que tem uma igreja bem aqui ensina em rede nacional que você tem que dar o dízimo. O Erra Soares. Como alguém pode acreditar, meus irmãos, numa besteira dessa? Pastor, o senhor está inventando. Não, está impresso em publicações dele. E ele tem um vídeo falando. Um monte de gado vai atrás de uma besteira dessa. Mas por que, meus irmãos? Porque o evangelho satisfaz o ego. Deus maravilhoso e tal, mas também, como que ele não ia me salvar? Negócio da China. Logo eu? Como que Deus não ia me querer? A minha mãe disse que eu sou lindo. Só não cantou a música do Diante do Trono porque não tinha quando eu era pequeno, né? Nem lembro como é que a música agora veio. Mas a versão masculina, né, irmã? Porque é isso, meus irmãos, que o nosso ego pensa de nós mesmos. Não, pastor, eu sou uma pessoa muito humilde. Acabou de provar que não é. Sua boca te condena. Por isso, o ser humano precisa, com toda a nossa didática, provar para ele, irmãos, aquilo que nós lutamos, no fundo, dentro de nós mesmos. Eu sei que em mim não há nada. Romanos capítulo 7. Nada de bom. Nossa, Paulo, você é? Não, se fosse hoje, né? Motivadores e os coaches. Paulo, não pensa assim de você mesmo. Você está sendo muito duro com você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Lembra da música? Você cantou, não foi? Você cantou muito, né? Cumprimente seu irmão, diga, você tem valor. Oh, Jesus. Atrocidades que a gente fazia no nosso passado gospel é triste, né? Aí tem a nova versão, é claro, né? Qual é? Ser mais precioso. Sabe, irmãos, a humilhação nunca prejudicou o cristão. Nunca. Nunca. Quer seja auto-humilhação, quer seja humilhação feita pelos de fora, quer seja feita pelas mãos do próprio Deus. Nunca prejudicou o cristão. Eu vou lhe dar um versículo que comprova isso. O que Tiago fala? Que Deus se mostra gracioso para os humildes. Mas faz o que com os soberbos, irmãos? Esse aqui, ó. Te afasta. Resiste aos soberbos. E a gente tem tanta dificuldade em nos humilharmos, né? Deus é santo e justo. Ele odeia o pecado. Salmos 5, 4 e 5. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Essa é a noção, meus irmãos, que mais deveria aterrorizar o ser humano. Deus é santo e você não é. Deus é justo e você não é. O problema é que nós
temos que fazer um certo esforço para alcançar a compreensão do que é a santidade que está sendo tratada aqui nesse texto. Não lembro agora a referência de cabeça, mas tu és, se eu não me engano, é Abacuque, né? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Lembra? Isso aí é Abacuque tentando convencer a Deus de não fazer aquilo que Deus ia fazer, que era usar os assírios para punir o povo de Deus, né? Aí Abacuque, Senhor, como? O Senhor vai botar as mãos na sujeira? Abacuque é bonitinho, né? Nessa tentativa dele de, tipo, fazer uma psicologia reversa com Deus. Né? Vai dar certo. Não, não deu. O Senhor é tão puro de olhos, como o Senhor vai usar esse povo assírio, esses... E na cabeça de Abacuque veio uma lista de adjetivos, né, impronunciáveis. Porque realmente eles eram o pior, né? O ó do borogodó. Então, nós temos essa ideia, meus irmãos, distorcida da santidade de Deus. Como, de novo, ela tolerasse o pecado. E, é claro, a gente precisa tratar isso no evangelismo também. Ok? Terceiro, Jesus Cristo é Deus. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você ficaria surpreso quanto crente ainda não conseguiu pegar essa ideia de verdade. Irmãos, veja bem, eu nunca vou dizer para você que compreender a noção da Trindade você não entendeu ainda? Nossa, você é limitadinho, né? Não, nós falamos isso mais de uma vez. O quão difícil é compreender alguma coisa que não possui paralelo na criação, certo? Tem aquelas velhas metáforas que o pessoal fala, né? O estado do gelo. Você pega uma água que está borbulhando, né? Que está fervendo. Naquele momento você tem água líquida e gasosa que está evaporando. Aí você coloca uma pedra de gelo. Por um minuto ali, antes de parar de ferver, você teve a água por um segundo, em 3 estados. Legal. Então Deus é água? Quer dizer, Deus é sólido, líquido e gasoso? Então, nenhuma metáfora traduz a Trindade. Meu irmão, mas se você ler a Bíblia e você não enxergar a Trindade, mensagem da semana passada, Deus criou o céu e a terra. Elohim. Deus é referido a si mesmo no plural, porque ele não existe tal como nós existimos, de forma única, mas ele existe de forma única em pluralidade. Não, pastor, minha mente vai estar dando dor de cabeça. Eu sei. Eu não sei de quem é essa história, se é de Agostinho, que alguém se propôs a explicar a Trindade. Aí ele falou assim, olha, você vai colocar o oceano dentro de um balde. É colocar o pleno conceito da Trindade, plenamente explicado dentro da mente humana. Oi? Inácio? Talvez um dos pais da igreja explicou isso daí, fez essa comparação. Porém, meus irmãos, é importante você explicar para as pessoas que ele não é um semideus, que ele não é Hércules, né, que veio aqui, não é filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Em Colossenses, por exemplo, que alguns aprenderam só por causa da música do Projeto Sola, mas deixa para lá, em Colossenses ele vai tratar extensivamente sobre como ele é a imagem do Deus invisível, como ele é nada do que foi feito sem ele. E detalhe, não só foi feito por meio dele, mas para ele. Então, exaltar a pessoa de Jesus, irmãos, é extremamente importante no evangelismo, não apenas como a figura do Salvador, mas o Deus que vem resgatar o perdido. E muita gente não vai, é claro, ter esse preconceito. O conceito dele é outro, o entendimento dele é outro. A morte de Cristo foi pelos nossos pecados. 1 de Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Estou falando, irmãos, que cada versículo desse é uma semana do estudo seu com esse alvo evangelístico. Olha o conteúdo teológico de um único versículo.
Olha quantas coisas você pode falar. E, como eu mencionei anteriormente, ressaltar que a morte de Cristo, meus irmãos, não foi um bom exemplo, não foi um martírio, certo? Tanto que a gente sempre fala que quem é o primeiro mártir do cristianismo? Estevão, certo? Eu estou ressaltando isso, irmãos, porque quando eu fiz essa pergunta uma vez, muito tempo atrás, a pessoa virou, não, primeiro mártir, sim, é Jesus. Não. Inclusive, quando nós cantávamos uma música, o nosso pastor nos orientou a mudar a música Jesus Virá, lembra? O pessoal mais antigo da banda e voz? Jesus virá outra vez aqui. Então, a estrofe dizia, ele veio ao mundo para ser o mártir da paz. Errado. Não. Mártires não são voluntários, não têm controle de nada. Eles são vítimas. Como Estevão foi vítima, como Policarpo foi vítima, como Tertuliano foi vítima, certo? Eles são martirizados. Inclusive a palavra mártir significa o quê? Alguém sabe? Mártur, testemunha. Criou-se a ideia depois, né, o sentido de que aquele que morre por uma causa, mas não deixa de estar dentro da mesma linha, né? Ele está testemunhando com a própria vida sobre aquela causa. Meu irmão, Jesus não fez nenhuma dessas coisas. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Aí vem um camarada. Você não sabe que eu tenho poder de lhe matar e lhe salvar e blá blá blá, e eu sou o cara porque eu sou romano e tal, blá 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 e tal. O que ele responde, irmãos? Nenhum poder você teria sobre mim, se do alto não lhe fosse dado. Senhor, deixa, um pouquinho antes, Senhor, deixa comigo que eu vou salvar. Pego a espada, corto a espada. Na minha cabeça, Pedro usou uma espada Jedi, né? Corta a orelha do servo lá. Qual a resposta de Jesus, irmãos? Você não sabe que eu poderia pedir ao meu pai e ele mandaria legiões de anjos? Lembra, irmãos? Jesus não é vítima, ele não é mártir. A morte dele, meus irmãos, foi vicária. O que significa vicária? Pastor, estou lembrando de vigário. Tinha um vigário na paróquia. Pois é. Tem um problema, irmãos, com a doutrina católica. Como gosta de usurpar coisas que são de Jesus e colocar em cima de um homem. Ouvir pecados, ser sacerdote, ser vicário. Vicário significa substitutivo. E nenhum pastor ou padre é substituto de Cristo. Não passa nem na cutícula. Então, o sacrifício vicário de Cristo significa que ele tomou o nosso lugar. É o que diz o texto. O justo pelos injustos. Meus irmãos, eu não sei você, isso já começou no outro slide, eu já me converti umas 3, 4, 5 vezes nesses 2 slides. Porque são verdades maravilhosas que nós precisamos ser relembrados o tempo todo. Ele tomou o nosso lugar. A Mirth Matias, eu acho que era Mirth Matias, uma poetisa batista, ela tem essa poesia, eu já mencionei em uma IBD muito tempo atrás, até botei no Facebook, no WhatsApp para os irmãos, que ela falava assim, Senhor, por que o Senhor está nessa cruz? Aí é o meu lugar. O teu lugar é num trono de glória. E a poesia é lindíssima, né? Mirth Matias escrevia de forma maravilhosa. E ela fala isso. Esse não é o lugar de um rei. Então, a poesia vai mostrando, irmãos, o que esse texto está dizendo aí. Que ele tomou o nosso lugar. Não tinha plano B. Não tinha alternativa. Não tinha nenhuma outra opção a não ser o justo pelos injustos. E último, irmãos, Cristo oferece o céu como um dom gratuito de Deus. E a gente já leu Romanos 6:3, vamos ler novamente. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. A importância disso, irmãos, é ressaltar, de novo, né? O homem não pode salvar-se, a falta do mérito, a falta da participação, e fechar ali a fatura, né? Fechar a sua conversa com aquela pessoa, levando-a à beira da água. Você não pode tomar água por ela.
Mas chegando ao ponto em que ela pode tomar um passo de decisão e pedir, Senhor, eu compreendo, eu não tenho como salvar a mim mesmo. Perdoa os meus pecados. E eu creio que o teu sacrifício na cruz foi suficiente por mim também. Então, irmãos, o objetivo é colocar a pessoa diante de uma encruzilhada, de uma decisão. Não é isso? A encruzilhada, ela não permite a não decisão. Certo? A encruzilhada, em qualquer situação da nossa vida, exige que eu tome um passo em alguma direção. Ou eu vou por este caminho ou vou por aquele. Ou a pílula vermelha ou a azul. Ou sim ou não. Muitas vezes a pessoa diz assim para mim, porque ela ainda está amando o mundo e tudo que o mundo oferece, ela fala, eu creio que eu não estou preparado para tomar uma decisão. E eu falo assim, olha, eu respeito o que você está dizendo, mas você está tomando uma decisão. Entende, irmãos? Não existe a não decisão. Por hora, a decisão da pessoa é, eu não quero a Cristo. E como você, creio, já deixou bem claro, no próprio Romanos 6,23, ela está escolhendo o salário do pecado. Então não há nenhuma decisão. Sempre há uma consequência daquilo que a pessoa está fazendo. Ok? Alguma consideração, irmãos, sobre o que nós vimos aí, sobre esses pressupostos, preconceitos que as pessoas têm? Nope? Ok. Os irmãos estão com muita pressa de chegar na nossa reunião posterior à EBD, ou eu estou explicando muito bem, não sei. Acho que eu vou ficar com a segunda opção, que pelo menos ela traz algum acalento. Número 4, irmãos. Estratégia para o evangelismo. Pronto. Agora o pastor vai falar do método. É aqui que eu queria chegar. Não. A estratégia, meus irmãos, é aquilo que você vê na palavra de Deus. Primeiro, letra A. Seu testemunho com a vida. Alguns irmãos falaram brincando, eu espero que tenha sido brincando, sobre colocar o discreto adesivo nos seus carros. Coloca esse adesivo aí, a gente passa o sinal vermelho ou grita com a pessoa que está do lado, aí já sabe que a gente é crente. Como eu disse, eu espero do fundo do meu fígado que seja brincadeira. Mas é verdade, meus irmãos. Com essa velha frase, o que você faz, fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Eu fui numa repartição pública tratar de um problema de fiscalização da nossa escola. E a coordenadora era uma irmã, agora me lembro, esqueci da igreja dela, batista. E tal. E a conversa vai, ela viu as minhas queixas e tal, viu que os fiscais haviam exagerado, tirou umas coisas, manteve outras, beleza. Aí conversamos ali aí um pouquinho de tempo. E aí passou outra irmã que eu conhecia. Eu cumprimentei de longe. Aí ela perguntou, você conhece aquela irmã? Conheço, tal. Mas você é próximo dela? Eu falei, sou. Então vou pedir que o irmão tente uma coisa que eu já tentei. Ver se ela ouve conselho. A criatura era detestada em toda a repartição pública. Por diversas situações de bajular chefe, puxar tapete dos outros. Famosa guerra, porque se todo mundo é concursado, irmãos, você vai brigar pelo quê? Carro comissionado. Infelizmente é o que acontece na repartição pública. Se você consegue alguma coisinha a mais, né? Porque para perder o emprego tem que ser um cara muito ruim, né? Essa é a realidade do funcionário público do Brasil. Desculpe os irmãos, a maioria são, mas é a verdade. Tu tem quase que assassinar o chefe para conseguir ser demitido, né? Tem que sumir, enfim. Então tá garantido, beleza. Então o que eles faziam? E ela fazia também o jogo. Chegou o chefe novo, só faltava levar uma cesta de fruta, aquela coisa vexatória, aberta de bajulação e tal. Ficava repreendendo os colegas que tinham o hábito, que é ruim, de falar mal do chefe, querendo... Enfim, detestada ali. Aí eu pergunto, como essa criatura vai evangelizar alguém? Se você, meus irmãos, está, Pedro,
1 de Pedro, né? Preguei lá na pandemia aí. Se você está sofrendo perseguição no seu trabalho porque você está fazendo a coisa certa, não estou falando sobre isso. Ela estava sofrendo perseguição porque ela estava fazendo a coisa errada. Então, o nosso testemunho, meus irmãos, de vida é extremamente importante. Uma cliente minha, há muito tempo atrás, ela me deu o notebook do filho para consertar. Eu levei, eu não trabalho com esse tipo de hardware diretamente, é uma coisa bem especializada, mas eu sempre tenho amigos que faziam uma parceria comigo. Levei, e aí ele falou, pá. Quando eu voltei, ela alegou que eu havia quebrado outras coisas. Detalhe, irmãos, se meu amigo cobrasse 50 reais, eu ia dizer para ela, para minha cliente, olha, foi 50 reais o serviço. Porque eu já prestava o serviço para ela, meu serviço era esse. Era de facilitar os problemas informáticos dela. E ela alegou que eu tinha quebrado outras coisas para aumentar o serviço. Eu falei, mas para ganhar o quê? Irmãos, eu confesso, o Joversi quis dizer para minha filha, tome o teu contrato e abre a boca e um monte de outras coisas. Pastor, o senhor, pois é. Chamando de ladrão, de desonesto nos negócios. Gente, trabalhei 25 anos nesse ramo. Nunca tirei um parafuso de chave Phillips de ninguém para falar um negócio desse. Eu fiz minha melhor cara de paisagem. Olha a mão como é que estava. Bem tranquilo. Eu falei, doutora, não tem problema. A senhora trabalha com outra pessoa e eu sigo o meu caminho, mas me desculpe se eu causei essa impressão. E fui embora, mas meus mãos por dentro tava só o porco espinho, só que eu botei os espinhos para dentro para ver se, né? Eventualmente ela pediu desculpas, eu vi que ela havia exagerado, que não havia fundamentação. Uma pessoa que trabalha com fatos para comprovar causas, como é que ela vai acusar sem prova alguma? Mas, meus irmãos, não é fácil essa letra A no mundo que a gente vive, mas é sua e minha obrigação. Você não precisa ser arroz de festa, alma, né, da repartição ou do trabalho que você tem, mas você precisa ser uma pessoa simpática, uma pessoa sociável, uma pessoa amigável. Veja bem, não, de novo, não é você ser uma pessoa esquisita, fora da sua personalidade, né? Que cheguei toda vez que está lá, não é isso que eu estou falando. Mas você deve conhecer pessoas que perderam até emprego, porque não sabem ser sequer sociáveis no ambiente de trabalho, não é verdade? Porque é engraçado, irmãos, mas é trágico. Você pode chegar na sua casa e não dar bom dia a ninguém, mas você chega no trabalho, não dá bom dia a ninguém, o chefe começa a observar. Esse cara não tem um espírito de equipe, né? Na sua casa você deixa as coisas por fazer, a louça por lavar, deixa para os outros, mas no trabalho, não procure não para fazer além da sua função, para ver se você é percebido. Então, na minha tese, meus irmãos, nós deveríamos ter os melhores cargos, os Daniéis de todo lugar que a gente trabalha, porque nós temos comprovado um serviço de excelência, e ética, e honestidade. Aí para pensar, mesmo que tenha uns sátrapas aí, que não gostem de você, como não gostavam de Daniel, eu tenho absoluta certeza que a maior parte da corte admirava profundamente a Daniel. Os sátrapas e governadores, eles não gostavam de Daniel porque ele estava atraindo a luz para ele, sem querer, sem buscar isso, e ofuscando os demais, certo? Mas os outros, irmãos, pelo que o texto passa, ele era uma pessoa admirada, porque ele era admirável. O nosso testemunho, queridos, fala muito. E muitas vezes as pessoas não têm ouvido o Evangelho porque nosso testemunho tem tampado o ouvido delas. 2 Coríntios 4,4 fala que Satanás tampa os olhos, né? E nós tapamos o resto, os ouvidos. E aí fica complicado. O que mais, irmãos? Vai passar. Que tipo de vida devemos viver? E como deve ser o mundo, como o mundo deve nos ver?
Vamos lá, Filipenses 2, 14 a 15. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Olha os adjetivos que Paulo usa aí. Puros, irrepreensíveis. Paulo está literalmente falando, meus irmãos, se o mundo vai lhes acusar de alguma coisa, seja por justiça. De novo, 1 de Pedro. Ele vai tratar isso porque, com certeza, já era um fato nos seus dias de que algumas pessoas estavam dizendo: eu estou sendo perseguido por ser cristão. Não, é porque você é chato mesmo. Você é insuportável. Não está sendo perseguido porque você é cristão. Já viu isso nas redes sociais? Pessoal alegando que algumas manobras e algumas leis são, inclusive, cristofobia. Não. Outras são, mas algumas não. As pessoas apenas estão achando que estamos passando dos limites, como também outros estariam sendo avaliados dessa maneira. Então, Filipenses 2, 14 a 15, meus irmãos, vai terminar dizendo que a gente deve brilhar. E Paulo está tirando esse conceito de Jesus, que as nossas obras devem trazer glória ao nosso Deus. Então, de novo, aí, irmãos, aqui é um momento muito prático. Como você é visto no seu ambiente de trabalho? Como as pessoas lhe enxergam? Você teria dificuldade de pregar o evangelho para as pessoas por causa de quem você é e como se comporta no seu ambiente de trabalho? Você está aqui e domingo à noite chega um visitante de outra pessoa que curiosamente trabalha com você. Será que ele olharia para você e perguntaria para quem o convidou: o fulano é daqui? Ele é dessa igreja? Porque na cabeça dele ele está assim: tá para ser crente que nem ele, não quero. Então, meu irmão, vamos lá, né? Porque esse é o tipo de coisa, meus irmãos, isso é cristianismo classe 101, basicão. O nosso discurso tem que acompanhar o nosso procedimento. Não é uma opção, não é uma alternativa. Essa deveria ser a regra. Eu me lembro do meu pastor contando uma vez, ele trabalhava na Infraero durante boa parte do ministério dele. A Infraero, para quem não sabe, é que administra os aeroportos, né? E ele estava em um momento de algum tipo de coffee break, eu não lembro se era uma palestra e tal, e estávamos ali, ele estava numa roda com 3 ou 4 colegas, e chegou um outro, com seu cafezinho, e falou assim: olha, vou aproveitar que não tem nenhuma dama aqui conosco, deixa eu contar para vocês uma piada que eu ouvi. E meu pastor, na maior finura, na maior tranquilidade, falou assim: desculpa, não tem uma dama, mas tem cavaleiro, eu prefiro me ausentar. Quantas coisas nós ouvimos no ambiente de trabalho e nos omitimos? Fofoca está rolando lá e você está desconfortável, não está gostando, mas está lá. Está ouvindo. De novo, não tem que subir em pedestal, irmãos, e apontar o dedo sacrossanto para ninguém, mas o nosso comportamento deve inibir determinadas coisas que acontecem ao nosso redor. Numa empresa que eu prestava serviço também, o camarada começou a contar suas aventuras sexuais aí, suas conquistas, casado. E eu, meio perplexo dele estar falando isso ali para mim, não tinha nada a ver com isso. Aí eu falei assim: só um minutinho. Como você se sentiria se fosse o seu genro ou o seu cunhado, ou seja, o marido da sua filha, o marido da sua irmã, ou se fosse o seu pai falando essas coisas? Então eu não sei o que o levou a achar que você deveria compartilhar isso comigo, como se eu fosse achar bom. Mas, meu camarada, se você quiser infelicidade da vida, continua nesse rumo. Mas se você quiser uma vida mais tranquila, mude radicalmente seu caminho. Então, irmãos, a gente não deve ser omisso diante do erro, do mal e tudo mais. E muitas vezes as pessoas, não foi o caso dele,
Eu conversei com ele, na verdade, até num tom mais de boa do que estou narrando aqui para os irmãos. Conversei com ele, continuamos nos cumprimentando e tal. Inclusive, na outra oportunidade, eu pude falar assim, deixa eu lhe falar uma coisa. O que me separa de tudo aquilo que você falou aí, que você tem praticado, não é porque eu tive uma boa criação. Não é porque eu tenho medo de ser pego. Eu listei mais 2 ou 3 razões que as pessoas poderiam pensar de por que eu não era, como é que é o termo hoje em dia, irmãos? Pegador, né? Como o camarada ali da loja que eu estava prestando serviço. E aí, no segundo momento, depois daquele baque inicial, aí eu compartilhei com ele sobre o Evangelho. A diferença que Jesus faz na nossa vida. Ou seja, eu não destruí as pontes, mas eu também não fiquei omisso. Então, irmãos, essa questão do testemunho, olha a última frase aí do nosso slide. Os outros verão o Redentor através da sua vida redimida. A vida redimida não é só um nome no livro da vida, mas é a nossa prática no dia a dia. Como temos vivido o Evangelho na nossa prática do dia a dia. Número 2, Mateus 5,16, ainda sobre nosso testemunho com a vida. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que faz a vida do crente brilhar diante das pessoas? Os longos discursos teológicos e a santidade sendo arrotada por cada ato que você faz? Não. Obras. Essas obras, meus irmãos, não são, a gente sempre vem na cabeça, né? Caridade. Não, é todo o nosso comportamento. É toda a nossa forma de agir. Certo? A ética do trabalho. Inclusive, meus irmãos, um dos temas muito presentes na reforma é a ética no trabalho. Lembra da velha história de Lutero e do sapateiro, né? Mestre Lutero, quero servir a Deus. O que eu faço? Lutero perguntou, o que você faz? Sou sapateiro, respondeu ele. Lutero respondeu, você conhece a história. Faça o melhor sapato que você puder fazer e venda a um preço justo. Você já parou para pensar, meus irmãos, que se só os empresários industriais cristãos seguissem isso daí, a diferença e o impacto que isso ia ter no mundo? Não é verdade? A gente sabe que não é assim. Cada história que eu tenho, que eu até tinha irmãos que eu tinha vergonha de trabalhar para eles, porque eu via a ética de trabalho deles e estava longe de ser ética cristã. Qual será o resultado de um bom testemunho perante o mundo? O que o texto diz? Deus será glorificado. Interessante, irmãos, que o texto não fala necessariamente que as pessoas vão se converter. Mas pode até virar. Mas a princípio, eles vão dizer assim, olha, e isso é uma história inclusive de um ateu. Ele fala assim, olha, eu não acredito no Deus do fulano, mas ele acredita e ele mostra isso. Isso é glória para Deus, mesmo para alguém que supostamente não crê em Deus. 3. De acordo com Colossenses 4:6, como você deve se dirigir aos outros? O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, mesmo no exemplo que eu dei, meus irmãos, mesmo chamando a pessoa, né, no seu comportamento lascivo, eu não fui com os 2 pés no peito. Eu não peguei uma faca virada assim, cortei a jugular e a carótida, não. Porque eu não quero interromper o meu acesso àquela pessoa, certo? O que me adiantaria sair dali, né, todo bonzão, porque eu mostrei para ele esse adúltero e tal, o que eu ia ganhar com isso? Absolutamente nada. Eu gostaria, meus irmãos, daqui a alguns anos, eu não tenho mais contato com ele, de repente encontrar, nas raras vezes que eu vou na loja que ele trabalha hoje em dia, encontrar e dizer assim, não, Jovem, olha, estou numa igreja. E ele poder dizer que eu não atrapalhei que ele estivesse no caminho do Senhor, mas eu contribuí. Então a nossa forma de falar, meus irmãos, muitas vezes, como eu narrei essa experiência também alguns minutos atrás, tem que engolir sapo. Tem que provar da humilhação, que nem sempre é fácil. Nem sempre é tão simples assim, eu concordo com os irmãos. Quanto pior é a atitude do outro lado, mais difícil fica do lado de cá. Mas com certeza o nosso Senhor é um tremendo exemplo nisso daí também. Muito bem, irmãos.
Bem, seu testemunho com a vida, letra B, vamos falar do óbvio. Na estratégia para o evangelismo, ore. A oração, meus irmãos, é aquela coisa óbvia que nós esquecemos. Eu gostaria que a oração fosse realmente o que Agostinho falava, a respiração da alma. Porque eu não esqueço de respirar. Eu não preciso nem lembrar disso. Eu preciso lembrar de prender a respiração. Estava nadando sexta-feira e, obviamente, toda vez que eu estava com o rosto dentro da água, eu lembrava, epa, não respira não. Não vai ser legal a sensação da água cheia de cloro entrando pelos seus brônquios. Vai ser horrível. Você vai engasgar, você vai ter uma pneumonia, né? A gente precisa lembrar de respirar. Então a frase de Agostinho é muito bonita, mas na prática, né? Hoje era dia de culto de oração. Só teve 300 lembretes do pastor, mas eu não fui de novo, porque eu não preciso de oração na prática. No evangelismo, meus irmãos, se o nome do seu evangelista não está sendo lembrado constantemente em oração diante do Senhor, você já está errado no projeto. Vamos lá. Romanos 10, versículo 1. Quando Paulo orava pelos outros, o que havia em seu coração? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Direto, né? Como eu sempre falo, meus irmãos, as pessoas não andam com a letra E gravada na testa. É de quê, meus irmãos? É de eleito. Seria até ajudinha, né? A gente ia só no alvo certo. Mas ninguém anda com... Não, a gente não tem um dom espiritual de enxergar uma aura diferente ao redor dos eleitos, mesmo que ainda não tenham se convertido. Então, nós pregamos para todos, certo? E pregando para todos, nós devemos orar especificamente pela salvação das pessoas. Certo? O que Deus vai fazer com aquela pessoa já é da aljaba de Deus, né? Da alçada, melhor dizendo, de Deus. Aljaba é para botar flecha. Mas é a nossa obrigação orar pelas pessoas, ok? Que motivos de oração Paulo apresentou aos Colossenses? Colossenses 4, 3 e 4. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Pronto. Orem, Desculpa. Vai. orem para que eu Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Pronto. Alô, deu uma baixada no meu microfone. Não sei o que aconteceu aqui. Tá aluguel? Agora parece que está voltando. Não sei se é a pilha. Mas a oração de Paulo, meus irmãos, agora. A oração de Paulo, meus irmãos, era para que a porta se abrisse e que ele tivesse a mensagem. Olha que interessante, meus irmãos. Como isso não está junto com o que Deus quer? Essas orações, irmãos, deveriam ser as mais fáceis para nós. Certo? É como você chegar assim em casa, tá? Chega para tua esposa e fala, querida, eu queria ajudar em casa hoje. Eu queria lavar a louça, arrumar lavar o banheiro e limpar o quintal. Aí sua esposa vai dizer, não precisa. Vai? Ela vai dizer assim, quem é você? O que fizeram com meu esposo? Foi abduzido? É um clone? Trocaram? Vocês estão se achando também, né? Vira para o teu esposo e fala assim, querido, esse mês eu vou cuidar da manutenção do carro, vou trocar o óleo, vou trocar o pneu, vou ir para o mecânico. Ele vai perguntar, quem é você? Que fizeram com a minha esposa? Abduziram? Pessoa, né? E os filhos? Eu me lembro quando eu cheguei de seminário a primeira vez e lavei a louça voluntariamente. Aí minha mãe chegou assim. Palavra da vida, irmãos. 2 meses. Eu cheguei na Semana Santa. 2 meses de seminário. Mas não foi só o PV, né? Quando você sai de casa que você começa a pensar, eu era feliz e não sabia. Não que o casamento seja ruim, mas o fato, eu nem estava casado, eu estava morando fora só. Aí você percebe o que é, né? O bolo de aipim com coco da mamãe. Aipim é mandioca. E assim vai. O ponto aqui, meus irmãos, é a necessidade de nós orarmos de acordo com coisas óbvias, mas que Deus quer que nós oremos. Certo? O Senhor abre uma porta para evangelizar. Meus irmãos, eu oro direto por oportunidade de evangelismo.
Na verdade, eu oro por isso e por a oportunidade que as pessoas se convertam. Como eu mencionei alguns dias atrás, um alvo evangelístico, um casal, me chamou para orar pela casa deles. Né? Eu me sentia aquela baixinha do Poltergeist que ia lá, né, purificar a casa. Lembra do filme? Não tem oração, irmãos, pela casa, pelo carro. Né? E eu falei isso para eles. Não se ora por coisas inanimadas. Ninguém vai benzer a casa, né? As pessoas ficavam pensando que eu ia entrar com um incensário, espalhar o cheiro. Eu detesto incenso, diga de passagem. Então, não, mas eu aproveitei o momento, né? Meu caçula foi comigo. Nós passamos 2 horas conversando sobre a palavra, sobre o evangelho. E orei pela família que ia morar naquela bela casa. Então você não perde a oportunidade. Uma vez perguntaram para mim se eu ia em qualquer lugar para pregar. Meu amigo, vou até em centro de macumba se me chamar. Para pregar o evangelho. O Ravi Zacharias, que faleceu esse ano, que eu admirava profundamente, né? Mais um que, humanamente falando, foi antes do tempo que deveria. Há uns anos atrás o chamaram para pregar no Tabernáculo Mormon. Rapaz, o povo cristão dos Estados Unidos caiu matando em cima do Ravi. Porque, irmãos, os mormons são uma seita pseudo-cristã. É só você analisar a doutrina deles. É uma viagem, uma loucura. E aí, esse cara vai lá, ele aceitou, colocou uma condição apenas, ele ia levar um músico de sua escolha. Ele levou Michael Card, que é um compositor fabuloso. Eu tenho um CD dele sobre a vida de Jesus. O nome é A Vida, The Life. E é fantástica. A música que vocês ouvem na vinheta de Gênesis é de Michael Card, né? É a introdução do CD. É como se fosse uma cantata, enfim. E ele falou sobre a supremacia de Cristo. Por quê? Porque para o Mormon, no julgamento final, Joseph Smith vai estar sentado lá do lado de Jesus e de Deus julgando. Eles falam mais de Joseph Smith do que de Jesus. Eu sei porque eles estiveram na minha casa, convidei, sentamos lá na varanda, eu morava no São Francisco. Eles devem ter falado sobre Joseph Smith 10 vezes, Jesus 2. E Ravi pregou sobre a supremacia de Cristo. O sermão é uma peça, uma obra de arte que ele pregou. Fabuloso. Até porque ele era um homem extremamente inteligente. Se você pegar, meus irmãos, qualquer livro de Ravi Zacharias traduzido em português, se você não lê inglês, se você encontrar qualquer um, o que você deve fazer, irmãos? Comprar 2, um para você e outro para mim. Nem me pergunte. Pastor, esse livro... Não pergunte. Ravi, R-A-V-I, Zacarias. Nem pergunte, tá? Portanto, meus irmãos, não importa aonde for. Se você não está roubando o tempo do seu horário de trabalho, é claro, ou atrapalhando a professora que quer dar a aula, pregue. Peça a Deus a oportunidade de compartilhar. Porque Ele vai fazer, meus irmãos, as coisas mais improváveis acontecer na sua vida. Se o apóstolo Paulo pede aos Colossenses para que eles orem, para que Deus abra uma porta para pregar o evangelho e dê a mensagem, quem somos nós para não fazer a mesma oração? Quem somos nós? Número 3. Ao pregarmos a palavra de Deus a outros, especialmente em situações desafiadoras, o que devemos pedir a Deus? Atos 4, 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Pronto. Capacitação sobrenatural. Essa oração, meus irmãos, tem que estar, na verdade, em tudo que você vai fazer para o Senhor. Dar uma aula de EBD, fazer um aconselhamento, certo? Tudo. Senhor, me capacita. Porque, irmãos, você não quer falar de si mesmo, ou a partir de si mesmo, né? Mesmo que você esteja falando de Deus, não é do seu próprio intelecto, da sua própria sabedoria, da sua própria capacidade. Você precisa de enchimento do Espírito. Lembra que nós falamos lá na aula sobre o Espírito Santo, um batismo, inúmeros enchimentos. O batismo no Espírito Santo acontece no momento da sua conversão. Beleza. Mas você pode orar e deve, para quaisquer situações desafiadoras, você orar, Senhor, me enche do teu Espírito. Eu estou indo fazer aquela visita difícil, eu estou indo para aquele encontro que eu não sei bem o que vou encontrar, o que vou falar. Me enche do teu Espírito. Certo? Essa é a oração que deve nos acompanhar também.
Vamos ler o texto, meus irmãos, que está aí, 1 Timóteo 2, versículo 1, 3 e o 4. Vamos a uma só voz? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pronto, mais um texto que reforça a necessidade de nós orarmos pelos que nós conhecemos e até pelos que nós não conhecemos. Diga-se de passagem, meus irmãos, quando o texto fala que Deus, nosso Salvador, olha só, percebeu? Paulo, está errado, é Jesus. Deus, nosso Salvador. Viu a Trindade aí de novo, irmãos? E aí ele continua, deseja que todos os homens sejam salvos, certo? Olha como o contexto é importante, irmãos. Os arminianos pegam esse versículozinho apenas, separado, e esquecem do resto do contexto. Olha o que Paulo disse no versículo lá de cima. Antes de tudo, recomendo tudo isso por todos os homens, certo? Ou seja, ele está orando por todos os... que a oração seja feita por todos os tipos de homens. Há homens que são do nosso relacionamento, são outros que não, são governantes, que são autoridades, certo? E a palavra de Deus está dizendo que Deus deseja que pessoas sejam salvas de todo tipo de meio possível, toda tribo, raça, língua, povo e nação. É isso que o texto está dizendo. Só um parêntese aí. Muito bem, seguindo adiante. Eu vou ter que usar ali agora, irmãos, porque, como falei, houve uma perda do meu material e eu não pude esperar imprimir outro completo, mas está lá. Letra C. Use a palavra de Deus. Nós falamos agora há pouco, meus irmãos, sobre literalmente mostrar às pessoas a passagem bíblica, certo? Mas aqui está se referindo a usar a Bíblia para evangelismo, não palavras motivacionais, promessas sei lá do quê, e até mesmo pregar apenas o evangelho, Jesus salva, tudo mais. Você precisa usar a palavra de Deus. Por quê? O que ela é? O que ela fará? Hebreus 4,12, versículo extremamente conhecido. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa última parte é o poder da palavra. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. A exposição da palavra para aquela pessoa, irmãos, a explicação dela, mesmo no evangelismo, tem o poder, como a espada, de penetrar e mostrar àquela pessoa suas reais intenções, como ela tem buscado coisas erradas, e Deus vai mudando o coração dessa pessoa através da palavra. Ok? Adiante, número 2. Como Paulo usou a escritura no testemunho? Atos 17, 2 e 3. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Pregando aos judeus na sinagoga, irmãos, era óbvio que Paulo tinha que usar a Escritura do Antigo Testamento. Todos ali dominavam aquilo. Esse era o piso comum, né? O chão comum de todo mundo. Então estava todo mundo na mesma base. Era isso que ele tinha que usar para poder convencê-los que Jesus era o Messias esperado. Mas ele faz isso também em Atenas. Ele não cita esse profeta ou aquele profeta, mas o que Paulo está falando é o conteúdo da palavra de Deus. Ok? Então, meus irmãos, o uso da palavra no evangelismo é imprescindível. Inclusive, se você tem a oportunidade da pessoa querer fazer um estudo, né, mais longo, reunir toda semana, esse tipo de coisa, o que eu altamente recomendo, certo? A primeira coisa que você tem que falar para a pessoa é: traga a sua Bíblia. Eu fiz isso uma vez, muitos anos atrás, a pessoa falou para mim: eu só tenho a Bíblia católica. Outra pessoa disse: eu só tenho a Bíblia do Testemunho de Jeová. Não tem problema, traga. A Bíblia católica não vai ter problema algum, porque ela só tem livros a mais, certo? O texto dos livros 66 que nós temos é igual ao nosso. Já no caso do Testemunho de Jeová, não é tanto assim, mas tem muito versículo adulterado. Pastor, não é um termo forte não? Ué, quando você muda uma coisa que deveria ser de outro jeito para uma coisa falsa, qual é o termo que você usa? Falsificado? Beleza. Adulterado, falsificado, modificado. Eles fizeram literalmente isso, irmãos.
Eles adulteraram o texto bíblico para caber dentro da sua doutrina falsa. Então eu falei, pode trazer. Aqui e acolá, quando a gente batia num texto que o dele estava diferente, certo? Aí eu pegava minha arma secreta, grego. Eu mostrava para a pessoa, se você acredita em mim, eu vou lhe mostrar que o que você está lendo aí não é o que está no texto original. O ponto aqui, meus irmãos, é que a pessoa precisa comprovar o que ela está lendo, não sai da sua imaginação, da sua criatividade, mas realmente está na palavra de Deus. Ok? Pode seguir. O que as escrituras podem fazer? 2 Timóteo 3,15, também um texto conhecido. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Certo irmão perguntou há muito tempo atrás, né? Ele sabe quem ele é. Pastor, eu não acho que meu filho seja ainda convertido. O devocional funciona para ele? Qual texto você acha que eu li para ele? Ou vocês acham que Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, esperaram que ele se convertesse para falar da palavra de Deus para eles? Os muçulmanos, meus irmãos, fazem isso desde que a criança está praticamente engatinhando. Quantos dos nossos filhos vão crescer, dos cristãos, sem nenhuma exposição da vida deles à palavra? Porque é coisa lá da igreja. Eu já falei 1 milhão de vezes, meus irmãos, que é ilógico que você acha que 1 hora e meia numa classinha de igreja vai cumprir o trabalho que precisa ser feito na vida do seu filho, o qual você não esteja fazendo dentro da sua casa. Filhos são criados no conhecimento do Senhor, dentro da nossa casa. Então, não sei se ele é convertido. Passo o devocional para ele. Na verdade, eu tenho feito isso com um monte de gente que não é convertida ainda. Um rapaz que eu estou acompanhando agora, que os irmãos já sabem que já narrei, ele está fazendo devocional. E eu coloquei para ele, bateu em alguma dúvida, manda mensagem para mim. Nesses dias, não sei se você vai assistir agora essa aula eventualmente, uns dias atrás ele mandou para mim, fazendo o devocional em Tiago, que ele está com o devocional lá de trás ainda, alcançando a gente, ele perguntou, como que eu posso saber se eu sou amigo de Deus ou amigo do mundo? Não é uma pergunta fantástica? Não é uma pessoa que está conhecendo o Evangelho agora fazer? Como é que ele fez essa pergunta, irmãos? A Escritura. Então, a exposição à palavra, irmãos, é extremamente importante para que Deus use para transformar aquela vida. Pode seguir adiante, Ash. Devemos estar sempre prontos a falar de Cristo em qualquer situação. Já abordamos isso. É nossa obrigação conhecermos a essência do Evangelho. Já abordamos isso. Devemos confiar em Deus e em Sua palavra. Estamos abordando isso. E aí nós voltamos, irmãos, ao texto básico da nossa lição número 11. Estejam sempre preparados, conhecendo a palavra, conhecendo os textos que foram expostos aqui hoje, para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 de Pedro 3,15. Irmãos, por isso, ore e busque oportunidade. Que tristeza foi para mim aquela experiência que eu contei para os irmãos. Em um dia de finados, nós estávamos fazendo evangelismo no cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Eu era ainda adolescente, bem novo, e eles começaram a conversar com um pessoal que era espírita, e eu vi os meus irmãos mais velhos completamente perdidos, sem saber responder as coisas, sem saber defender a sua fé. Querido, vou lhe ser sincero, se a essa altura do campeonato, por exemplo, você não sabe falar para alguém sobre a questão de reencarnação e ressurreição, é porque você não quer. Você tem sentado à mesa desses recursos nesta igreja, não tem aprendido porque você não quer. Você quer sentar, dizer que está numa igreja saudável, mas não quer pagar o preço de aprender o que está sendo ensinado numa igreja saudável. Desculpe a sinceridade. Porque o que eu vi há 40 anos atrás, praticamente, na porta daquele cemitério, foi exatamente isso. Crente que frequenta a igreja, para dizer que eu sou crente, eu frequento a igreja, estou satisfeito. Porque o meu pastor já tinha, eu aprendi. Como é que eles não aprenderam? Eu só tinha 12 anos de idade, 13 anos. Mas não querem.
Isso, meus irmãos, é gravíssimo. Sabe por quê? Porque naquele dia, aos olhos de quem estava observando, o evangelho foi envergonhado. O cristianismo foi derrotado. A ressurreição foi colocada como uma má interpretação de texto e a reencarnação foi reafirmada. E nós não podemos, meus irmãos, ignorar a exortação de Pedro. Então, se você está orando por oportunidades, não seja como aquele camarada que chegou na academia que eu fazia exercício no São Francisco. Certamente ele vinha torcendo, não sei se ele era crente, mas torcendo por passar num bom concurso. Ele passou para policial federal. Bom, né? Está ganhando 5, 6, 7 pau aí. Aí chegou ele, conversando com o instrutor lá, o dono da academia. Falou o que tinha acontecido, falou que tinha passado já na parte teórica. Aí vinha a parte do teste físico. Aí chega ele. Gente, ele era fofinho. Sabe, aquele cara bem fofinho? Você aperta assim. Todo fofinho. A instrutor falou para ele, mas quando é que é a prova? Ah, em 3 semanas. Aí o instrutor falou assim, eu sou bom, mas milagre eu não faço não. Eu não lembro mais, meus irmãos, qual é a prova para policial federal, mas nunca que em 3 semanas aquele camarada que nunca fez nada a não ser levantada do sofá para a cozinha para pegar outro lanche e voltar para o sofá, ia passar naquela prova. Tal são muitos dos crentes que eu conheço. Senhor, me usa. Aí tem a música, né? Como um farol, que canta a música, plenos pulmões. Aí tem a EBD, não vem. Livro do mês, não lê. Devocional, correndo para poder não passar vergonha no grupo de vida. Leitura bíblica anual, né? Como a W. Tozer estava certa, irmãos. Cristãos não mentem. Eles vão para a igreja e cantam. Porque se eu digo, Senhor, me usa, tá, então esteja preparado. Olha o texto. Olha o texto. Esteja preparado. Tem mais um slide aí. É o último da nossa aplicação. Aliste várias pessoas a quem você deseja alcançar para Cristo. Ore regularmente por essas pessoas e prepare-se para uma oportunidade de compartilhar com elas a palavra de Deus. Deixe que Deus faça a sua obra de convencimento e confie nele. Então, meus irmãos, tudo isso nós estamos falando da nossa igreja há milênios. Sempre falamos. Esse é o nosso verdadeiro trabalho. Nosso verdadeiro trabalho não é dar aula de EBD, não é ministrar o louvor, não é cuidar da livraria, não é limpar a sede. Nosso verdadeiro trabalho é proclamar o Evangelho. E, para tanto, há estratégias, há passos que devem ser tomados, que não são necessariamente métodos de evangelismo. Lembre-se, exemplifique a semelhança de Cristo. Testemunhe as pessoas com sua vida e sua mensagem será claramente entendida. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus Santo querido, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a tanto esta como quaisquer coisas que ouvimos, ó Pai, quaisquer lições ou mensagens, que nós não sejamos como aqueles que ouvem a palavra e a ignoram, construindo a sua casa sobre a areia. Mas possamos, Senhor, tomar o exemplo do nosso próprio Deus, o Deus em missão, que vem buscar e salvar o perdido, a mim, para que possamos, ó Deus, olhar com olhos de misericórdia, graça e amor as pessoas que estão ao nosso redor, na vida que nós estávamos. Quebra, ó Deus, os limites, as barreiras, os obstáculos, as desculpas que colocamos em nossas vidas. Leva-nos a buscar cada vez mais a Tua palavra e nos preparar para sermos usados onde nós estivermos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.